Psicanálise cura. O que seria uma cura em psicanálise? Existe isso? Bom, esse é um tema bem difícil, né? Ele surgiu no último seminário de web que eu fiz sobre o Homem dos Ratos e a questão que o Homem dos Ratos foi o grande caso que deu certo do Freud, publicado, etc, etc, e o que é dar certo. Então surgiu essa discussão no webinário e começou a aparecer essa questão da cura. E é um tema muito difícil, então vamos enfrentá-lo. Primeiro, para eu saber o que é cura, eu preciso saber o que é doença, né? E aí o termo psicopatologia ele entra em primeiro plano. Bom, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar claro o que eu quero dizer. Um câncer é um câncer aqui na Nova Zelândia, na África, na China, em qualquer lugar. A forma como cada cultura vai se relacionar com o câncer pode variar, mas ele é um câncer. E a pessoa vai morrer dele se não cuidar, se não tratar. Então é uma questão bem mais objetiva, porque a medicina ela é objetiva. Quando a gente fala em doença, a primeira coisa que a gente pensa é medicina, e é uma coisa muito objetiva. Mas ainda sobre essa objetividade que eu estou dizendo, existe aí um campo minado, porque, por exemplo, quando é que uma pessoa diabética, 99, 100 ou 101 de glicemia, né? Ou seja, se eu tiver com 101 eu sou diabético, 100 eu não sou, 99 eu não sou. Então também aí é uma coisa meio que discutível. Quando é que eu tenho pressão alta? Com 12, com 13 ou com 14? Né? Eu sei que com 20 uma pessoa está com pressão alta. Câncer terminal, estágio 4 não tem lá muita discussão. Mas tem um ponto aí do que é doença e do que não é doença, que também é um meio lodaçal. Então quando a gente entra na questão psicológica, é mais lodaçal ainda, porque um comportamento no Brasil é diferente de um comportamento na Índia. Dois homens de mãos dadas passeando na Paulista não é nada. Dois homens passeando de mãos dadas no interior do Brasil pode ser um escândalo. Isso só falando em Brasil. Então, o que é o que não é um comportamento que possa ser considerado doentio? Então, isso é complicado. Aí você deve falar, não, mas tem um DSM que diz o que é doença e o que não é doença. Não é bem por aí. Você sabe como é feito um DSM, é uma reunião onde um monte de psiquiatra se reúne e votam no que é doença e que não é doença, que entra e que não entra dentro do manual. Isso é votado e tem muita discussão em relação a isso. Então, isso para você perceber sobre doença e cura já é um campo complicado. Sobre a questão mental é pior ainda. Se bem que, como na medicina, uma psicose grave é uma psicose grave, ponto. Aí não tem muita discussão filosófica sobre esse assunto, ainda que tenha Deleuze, Guattari, tem aí uma certa discussão, né, sobre se isso é legal ou não é legal. Não é muito fácil isso quando um paciente chega no nosso consultório. Pior, eu que vou decidir isso, eu não vou decidir isso. Então, se a gente usar o termo cura e doença dentro do domínio psi, eu acho isso muito complicado, né? Cuidado é uma palavra que eu acho bem interessante quando a gente pensa em tratamento psicanalítico, porque ele é uma investigação de uma parte desconhecida de nós e que pode, ela sim, causar sofrimento. E isso não tem a ver com sintoma. É uma outra coisa que precisa ficar extremamente claro, porque eu já vi tratamentos onde aquilo que se convenciona chamar sintoma desapareceu e a pessoa, do ponto de vista psicológico de sofrimento, não melhorou em absolutamente nada. E eu vi tratamentos onde, do ponto de vista de sintomas, eles ficaram no mesmo lugar, mas houve uma experiência emocional em relação ao mundo de um ganho extraordinário, com os mesmos sintomas. Então, vou tirar essa questão também de cura como remoção de sintoma do lado, tá? Não é por aí. Então, dá para cuidar, dá para fazer o nosso trabalho, que é investigar o inconsciente, ampliar a questão da experiência emocional, ampliar a questão do sujeito, da fantasia inconsciente, do recalque, fazer essa investigação e melhorar a experiência do sujeito no mundo. Isso sim é possível, em termos de psicanálise.
Mas entrou em questão de sintoma e em questão de cura, eu acho que o gato subiu no telhado e a gente não deve estar falando da mesma coisa. E eu espero que em 2018 não tenha ninguém por aí dizendo que cura, né? Porque seria uma forma de encarar a nossa profissão de uma forma completamente equivocada, no meu entender, né? Então, a psicanálise nesse sentido que eu estou explorando não cura nada, né? Porque o termo está errado, os pressupostos estão equivocados e nós não somos médicos, né? Para usar esse termo cura, ou qualquer outra profissão médica. E eu acho muito bom que os médicos usem o termo cura e que alguém esteja disposto a curar, porque se eu tiver, como eu disse aqui, um câncer, eu espero que tenha algum médico para me curar, né? Para fazer esse tratamento, porque só ficar falando do câncer e do sofrimento que eu tenho em relação ao câncer não vai resolver o câncer. Mas, e aí entra a psicanálise, como o sujeito vai encarar todo esse processo, como que ele vai atravessar isso, quais são as experiências emocionais que isso traz, aí entra aí é onde a gente entra. Bom, espero que você tenha notado essa diferença entre o que a psicanálise pode oferecer, o que ela não pode oferecer. Põe a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto, mas não deixa de assinar o canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!